Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriela. Como é que vocês estão, galerinha do oitavo ano? Nossa, tô sentindo falta de vocês, olha, de verdade mesmo. Mas vamos torcer em nome de Jesus que essa situação ela passe logo, né? Esse clima tão ruim, tão tenso, ele vai passar em nome de Jesus. Logo a gente vai estar de volta aqui, tá? Quero pedir a atenção de vocês para esse vídeo. Será um vídeo curto, mas será um vídeo bastante bacana, com muitas informações legais aí para vocês desenvolverem um bom texto, uma boa narrativa, tá? Coloquei aqui uma maneira bem simples, bem prática, para que vocês pratiquem aí na casa de vocês, tá? Como vocês estão vendo aí, nosso primeiro assunto nessa primeira aula, nesse formato, né, será o elementos da narrativa. É um assunto que vocês já viram antes, então vai ser belezinha, mamão com açúcar para vocês. Tá bom, gente? Então, nós vamos começar aí com o primeiro elemento, que é o narrador. Mas antes disso, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês aqui, que diferente da dissertação, que é outro tipo de texto que vocês ainda vão chegar lá, ainda comigo esse ano, a narrativa ela é um texto que trata de acontecimentos e ações por personagens, seja eles fictícios ou reais. Vocês adoram mergulhar nesse tipo de texto, assim, aquela coisa bem irreal. Pois é, meninos, mas para o seu texto ele ser considerado uma narrativa, na realidade, ele precisa seguir alguns parâmetros, tá? Ele precisa de uma estrutura e elementos essenciais desenvolvidos dentro da história, para ele ser considerado uma narrativa. O primeiro elemento, como vocês estão vendo aí, é o narrador. O que o narrador faz? Ele relata, estou lendo aí com vocês o slide, os fatos a partir de perspectivas diferentes, o que pode transformá-lo em quê? Em um narrador personagem, em um narrador observador ou um onisciente. O narrador personagem, gente, ele participa ativamente da história, tá? Por isso, o texto ele deve ser escrito quando o seu tipo de narrador for o narrador personagem, o seu texto ele deve ser escrito em primeira pessoa do singular ou do plural, que é o eu ou nós. Já o narrador observador, gente, ele somente observa a situação de fora, beleza? O que faz o quê? Que faz o texto ser escrito não em primeira pessoa como narrador personagem em si, e sim em terceira pessoa, que é o ele, o ela, eles ou elas. Beleza até aí? Já o narrador onisciente, vamos finalizar os 3 tipos de narradores aí com ele, como está escrito aí no slide de vocês. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens. Olha que narrador poderoso, não é? Então ele é ele é aquele tipo de narrador que sabe de todos os acontecimentos da história, todos os acontecimentos da história mesmo, ele está a par de tudo, absolutamente tudo. Beleza até aí com os tipos de narrador? Porque nós vamos passar para outro elemento, que é o enredo, importantíssimo dentro do texto, tá? Ele é fundamental para a narrativa e é exatamente aqui, nesse elemento, que acontecem os fatos da história. E como vocês estão vendo aí, esse elemento ele também se subdivide em situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, clímax e o desfecho. A situação inicial, gente, vamos ler rapidamente aí no slide. Ele fala que a apresentação dos personagens, tempo e o espaço em que estão inseridos. É aqui que você vai fazer a apresentação dos personagens, falar onde se passará a sua história, em qual tempo, tudo isso acontecerá no início do seu texto. E esse início, gente, é chamado de introdução, muitos de vocês já sabem, tá? O próximo é o estabelecimento de um conflito. Depois que você desenvolveu toda a situação inicial aqui, é hora de você modificar essa situação inicial exigindo algum tipo de ação desses personagens. Aqui os personagens vão começar a aparecer agindo de alguma maneira dentro do texto de vocês, tá? Partindo daí, nós vamos ter o desenvolvimento. Muito bem. Neste elemento aqui, gente, você vai contar
o que os personagens fizeram para solucionar o conflito, certo? Veja bem, nada de desvendar aqui dentro do desenvolvimento a solução do conflito, tá bom, gente? Desculpa. Isso ficará lá para o desfecho, tá bom? Tenha calma na hora de escrever o texto de vocês, é o que eu falo sempre para vocês. Vocês têm uma mania de querer desvendar logo tudo no início do texto. Deixa lá para o final. Partindo aí, nós temos o clímax. Então, depois de muitas ações dos personagens que vocês colocaram lá no desenvolvimento, é hora de vocês darem, nós vamos chamar assim de um up na história. Aqui no clímax, vocês levarão, vamos dizer, levarão a narrativa a um ponto de alta tensão ou emoção, beleza, gente? Para quando chegar lá no desfecho, no último parágrafo, obviamente, da história de vocês, aqui vocês irão desvendar, agora sim é hora de desvendar todos os conflitos existentes no decorrer da narrativa, tá bom, gente? Partindo aí, nós temos os personagens, que são os seres reais ou fictícios que aparecem dentro da história de vocês, aí vai depender muito da criatividade de vocês. Nós temos 3 tipos de personagens, como vocês estão vendo aí, é o protagonista, o antagonista e o secundário, tá certo? Partindo aí, nós vamos ter o tempo e o espaço. Adivinha o que é isso? Sirene da escola, tá bom, gente? Mas descartem ela aí. O tempo e espaço dentro da história de vocês, como vocês estão vendo aí, são 2 elementos que ficam por conta da imaginação de vocês, tá bom? A história ela pode acontecer dentro de uma escola, você está destacando aí o espaço da sua história, do seu texto. E ela pode passar pela manhã, pela tarde, pela noite, é o tempo, pode passar em 1930, e daí é da escolha de vocês, tá bom, gente? É onde passará a história de vocês e em qual tempo. Partindo aí, gente, dentro da história de vocês, acredito que vocês já conhecem, depois que passou por todos os elementos da narrativa, já sabem como usar, não é? Todos esses elementos aí. Agora é hora de vocês conhecerem qual é o discurso que vocês usarão no texto de vocês. Como vocês estão vendo aí, nós temos 2 tipos de discurso, que é o discurso direto e indireto. Vocês já sabem disso, porque nós já demos isso dentro da sala de aula. O direto, ele descreve a fala exata do personagem, ok? Aqui, dentro do discurso direto, o personagem, ele fala sem a participação do narrador, entendeu? Ele fala por ele mesmo, como está aí no exemplo de vocês, ó. O aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. Quem precisa? Eu, primeira pessoa, certo? E é nesse discurso que o personagem ele tem vida própria, tá, galera? Gente, quando vocês fizerem uso desse discurso, é necessário o uso de 2 pontos, é necessário o uso das aspas, é necessário o uso do travessão, pois são esses sinais de pontuação que traz a ideia de diálogo. E também é nesse discurso que usamos os verbos de elocução. Alguém lembra aí? Vamos lá, galera, alguém lembra aí quais são os verbos de elocução, para que eles servem? Os verbos de elocução, gente, para quem não lembra, eu vou estar relembrando aqui com vocês. Queria dar um tempinho para que vocês... dá pausa aí no vídeo. Vamos fazer o seguinte, dá pausa aí no vídeo e tenta lembrar quem são os verbos de elocução e para que eles servem, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Então, os verbos de elocução são aqueles verbos que anunciam o discurso. Verbos que, na verdade, eles introduzem uma fala. Lá na página 77, vamos lá rapidinho do site, tem alguns desses verbos para vocês. Tá aqui na página 77, vou falar aqui com vocês, ó. Tem o verbo disse, falou, comentou, gritou, observou. Todos esses são verbos de elocução, tá bom, galera? Já o discurso indireto, gente, de maneira bem simples, é quando o narrador fala pelo personagem, beleza? E já que é o narrador que fala pelo personagem, é óbvio que será usada a terceira pessoa, não é? Diferente do discurso direto. Vamos olhar os exemplos aí que eu deixei na tela aí para vocês? Observe aí o exemplo: o réu afirmou que era inocente.
Quem afirmou? O réu, ou seja, ele. Significa o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa? Terceira pessoa, tá certo, galera? Então, assim, esse é um assunto bem simples mesmo. Simplifiquei ainda mais para vocês. Mas como eu disse e repito, gente, vocês já viram esse assunto, então vai ficar bem bacana mesmo para vocês estudarem e fazerem o exercício que eu vou deixar para vocês, tá? O exercício da página 80, letra A. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse exercício aqui com vocês, da página 80, a letra A. Vamos lá comigo. Página 80, letra A. O que está pedindo aqui? Ele está pedindo as frases a seguir estão em discurso direto. Transforme, olha aqui, ó, bacana. Transforme em discurso indireto. Discurso direto fala do personagem. Discurso indireto, o narrador fala pelo personagem. Em seguida, analise o verbo e explique a alteração com base na tabela da página 78. Você volta lá. Vamos lá, letra A, ele diz o seguinte: entre agora, disse o pai do garoto. Disse o pai do garoto. Discurso direto. Vamos transformar ele aí para o discurso indireto. Como ficaria mais ou menos aí, ó? O pai ordenou que o garoto entrasse. Beleza? Vou repetir de novo. O pai ordenou que o garoto entrasse. Nesse caso aí, gente, o verbo ele passou do imperativo, certo? Para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa é a resposta correta, tá certo, gente? O roteiro de atividades aí eu vou deixar para vocês. SAIS, página 78, atividade de terça-feira, dia 31. E a página 80 que vocês vão fazer na quarta-feira, tá bom? Além disso, eu quero frases no caderno, tá, gente? 3 frases com cada discurso, o direto e o indireto. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá? Vocês vão fazer as atividades bacana. E como eu disse, gente, aproveitem, não desperdicem esse tempo, tá? E vamos lá, nos manter em direção do bem, que tudo vai dar certo, sim, em nome de Jesus. Beijo, gente, até mais.